Bem-vindos à Praça da Fundação, o espaço de reflexão e conversa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos ainda em formato digital devido à pandemia, mas a Fundação não deixou de publicar os ensaios que nos permitem conhecer melhor o mundo à nossa volta e por isso aqui estamos. Muitos de nós passaram grande parte da pandemia fechados em casa, um espaço que associamos mais à intimidade do que ao trabalho. Sabemos que esta espécie de prisão domiciliária teve efeitos em vários aspectos das nossas vidas e dificilmente a sexualidade ficaria de fora. Para percebermos a extensão do impacto, vamos falar sobre o ensaio de Miguel Oliveira da Silva, Sexualidade e Reprodução em Portugal, os tempos da pandemia. Miguel Oliveira da Silva é ginecologista obstetra no Hospital Santa Maria e ex-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Convidámos também para o debate a sexóloga Vânia Belis, especialista em educação sexual e responsável pelo projeto Control Talk, dedicado ao esclarecimento a jovens na área da sexualidade. Olá, bem-vindos. Miguel, para início de conversa vou pedir-lhe já a conclusão. O que é que se alterou na sexualidade dos portugueses com a pandemia? Olá, obrigado, Francisca, Vânia, a todos. Alterou-se muita coisa. A pandemia já tem 14 meses de duração e alterou-se sobretudo no auge dos diversos confinamentos que tivemos. Temos dados sobre o primeiro confinamento, como é evidente, muito mais sólidos do que sobre o último. O último acabou-se muito recentemente. E sobre o primeiro, nós sabemos que, é evidente que dos portugueses em geral, sabemos pouco. Não sabemos, por exemplo, dos idosos, não sabemos dos adolescentes, não sabemos da população transgénero, não sabemos da população exclusivamente homossexual, mas daquilo que presumimos que seja a maioria, que é a população heterossexual em idade fértil, sabemos que houve, por exemplo, em março, abril de 2020, um consumo como nunca de contraceptivos femininos de curta duração. Isto é, a chamada pílula clássica, mensal, o anel vaginal, que se muda de 3 em 3 semanas, ou o penso transdérmico, que se muda de 3 em 3 semanas. Portanto, digamos que houve uma corrida, pressuponho que estes contraceptivos, pílula, anel e penso, são sobretudo comprados pelas mulheres, não é? Houve uma corrida das mulheres às farmácias para se guarnecerem de estoques como nunca. Houve vendas como nunca. Com medo que esgotasse? Porventura, com medo que esgotasse nas farmácias, os centros de saúde estavam fechados. Portanto, grande parte do consumo destes contraceptivos é adquirido gratuitamente dos centros de saúde que estavam fechados, com medo que esgotasse e ninguém sabia por quanto tempo isto ia durar. Em contraciclo, pelo menos aparente com isso, quem adquire alguns fármacos masculinos não o fez, ou fez-lo muito menos. O consumo de preservativos diminuiu, o consumo de Viagras, isto é, estimulantes da erecção masculina, diminuiu muitíssimo, e ainda um contraceptivo, que portanto pode ser adquirido por mulheres como por homens, chamada pílula do dia seguinte, diminuiu então 40% e 20%, coisa perfeitamente bárbara. E o que é que esses Ora, aí está, o que é que se conclui daqui? Houve mais relações sexuais, heterossexuais, conjugais? As mulheres julgaram que sim. Houve menos relações heterossexuais extraconjugais? Partindo do princípio que também tem que se demonstrar que os estimulantes sexuais masculinos são sobretudo usados em relações extraconjugais, que a pílula do dia seguinte é sobretudo usada em relações extraconjugais ou pelo menos relações pontuais, não em casais que coabitam no sentido convencional do termo. Aparentemente isto é um puzzle com peças que não encaixam umas das outras, ou terá havido alterações diferentes na cabeça de quem julgava que ia ter mais relações conjugais e de quem sabia que ia ter menos relações extraconjugais. Vânia, pergunto-lhe o mesmo, o que é que acha que se alterou na sexualidade dos portugueses durante a pandemia? Francisco, em primeiro lugar, o que é isto da sexualidade, não é? Que temos que sempre pensar, não é? A nossa sexualidade tem-se transformado. Em primeiro lugar, nós temos que ter em conta também que não podemos pensar numa sexualidade mecânica e a partir do momento em que as pessoas são expostas a uma situação que não conhecem,
não é? Em que todos ficámos extremamente assustados, que viemos para casa. Isto teve um impacto na vida das pessoas e a sexualidade, nós não temos um botão on e off que se liga e estamos prontos, não é? Portanto, houve um aumento da ansiedade, Sim, do stress. a insegurança e tudo isso fez com que as pessoas tivessem alguns receios, não é? Outra coisa que foi muito interessante foi o facto, principalmente os casais que têm filhos, passaram a viver fechados com as crianças muito mais tempo do que era habitual. Isso também criou algumas quesílias, mas também trouxe alguns desafios. A mim preocupa-me muito os jovens naquela idade da descoberta que deveriam estar a experimentar uma série de coisas. Já iremos falar dos jovens, sim, mais à frente. Mas na maior parte das pessoas eu penso que foi a insegurança que fez com que as pessoas também resfriassem um pouco o seu desejo e a procura. A insegurança, há sempre consequências para a sexualidade da insegurança e da ansiedade, até é inevitável. Porque nós temos muitas pessoas que neste momento tiveram até que recorrer à medicação, não é? E todos estes fármacos alteram a nossa resposta sexual. Isso é extremamente importante, o que a Vânia está a dizer. O stress, a ansiedade, a depressão, mesmo em alguns casos. Alguns colegas dizem-nos que nunca tanto os psicólogos como mesmo os psiquiatras tiveram tantos doentes. Até pessoas aparentemente muito equilibradas, muito resilientes e que não pensavam descompensar e que justamente o confinamento, o isolamento, a disrupção familiar num espaço muito exíguo, com famílias com 2, 3, 4 crianças, todos em cima uns dos outros, e uns em teletrabalho, outros em telescola, com internet a funcionar em más condições, tudo isso fez com que, efetivamente, a saúde mental lato, enfim, como saberá muito melhor que eu, foi bastante afetada, ainda está, e isso evidentemente não é um fator benéfico na expressão erótica da sexualidade. E depois tivemos outra circunstância que, por um lado, a presença constante do parceiro, não é? Casais que estavam habituados a separar-se pelo menos durante o dia, alguns deles durante vários dias, de repente estão confinados no mesmo espaço 24 horas por dia, mas por outro lado também pessoas solteiras ou não dentro de uma conjugalidade pelo menos convencional, que ficaram numa espécie de abstinência. Quais são os efeitos de um e outro caso? Bem, eu no caso daqueles casais que vivem juntos, eu tive muitos casais que me disseram que aprenderam a fazer uma série de coisas em conjunto e que isso foi benéfico. Tudo o que era bom pode ter melhorado, o que era mau ficou pior, não é? Portanto, pessoas que já viviam em situações de tensão e de mal-estar da relação, o estarem próximos acabou por causar um impacto mais negativo na vida dessas pessoas, não é? E daí, talvez, quando nos falam da questão do divórcio, talvez tivessem sido esses que, não é, que saem de casa e só se encontram um bocadinho, agora ali confinados, tivessem ficado mais debilitados. Agora, muitas pessoas disseram que se aproximaram, porque nós temos que pensar que a sexualidade não é só o sexo. E a questão da intimidade e de estar próximo do outro e passarmos a conhecer melhor o outro, que era uma coisa que estava um bocadinho afastada de nós, não é? Na correria dos dias. Houve tantas pessoas que passaram a fazer coisas em conjunto, pessoas que até nem conheciam o que é que os filhos gostavam, e que se descobriram, e isso foi positivo, não é? Essa vivência familiar, porque se eu promovo a intimidade e os laços e a vinculação, eu abro as portas para uma sexualidade à partida mais gratificante, não é? E do outro lado, das pessoas que vivem sozinhas, como é que foi? O Miguel disse que a venda dos preservativos diminuiu, mas aumentou a venda dos produtos eróticos, nomeadamente os vibradores. Os brinquedos sexuais. Exatamente, os brinquedos, os estimuladores. E houve muitas pessoas que acabaram por recorrer, porque há distância, não é? E nós hoje em dia também fazemos sexo de forma diferente, passando para o digital. Houve muitas pessoas que recorreram à masturbação, ao sexo à distância, com a utilização de brinquedos, fantasias, e isso aumentou. E já agora, Vânia, com um disparar brutal no consumo das chamadas plataformas digitais de encontros íntimos, que podem não levar a encontros íntimos, mas permitem pelo menos um diálogo digital, sim, online, com o hipotético companheiro ou hipotética companheira, ou um hipotético encontro, etc. Exatamente. Sim. E isso, as plataformas digitais tiveram um consumo brutal de aumento
nesses meses. Ou seja, houve uma nova dinâmica para as formas de encontro. Seguramente uma nova dinâmica que já existia, mas quantitativa. Isto é, a expressão quantitativa foi tão maior que, quando há uma dinâmica tão quantitativamente maior, nós perguntamos se isso não tem até quase uma expressão qualitativa. E isto coloca-nos a questão, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas isso é normal? Qual é o limite de normalidade de uma população jovem, ou com 20, 30, 40, 50 anos, adolescente, mais velha, 60, 70, porque a sexualidade não acaba aos 70 anos, com certeza, nem começa aos 15. Qual é o limite de normalidade de percentagens para consumo das plataformas digitais? Eu não sei responder a isso. Qual é o limite de normalidade de percentagem de pessoas que adquirem brinquedos digitais? Eu também não sei responder a isso. O conceito de normalidade na sexualidade quer dizer o quê? É sempre um conceito estatístico, não é? A normalidade é sempre um conceito estatístico. Nós temos algumas questões que são consideradas que são crimes, não é? E aí elas estão identificadas. Sim, mas tirando... A partir do momento em que é consentido, não é? O consentimento é extremamente importante na sexualidade, é o topo da pirâmide. A partir do momento em que causa desconforto, podemos prever que existe alguma situação patológica que precisa de ser acompanhada. Agora, as pessoas, cada um tem a sua vivência, tem o seu erotismo. Claro, isso. Se for consentido pelos dois, exato. Com certeza. Estamos a falar de recorrer às plataformas digitais. Assim, preocupa a construção de uma sexualidade através da internet, como tem vindo a acontecer em alguns casos. Francisca, nós acabamos por demonizar muito a internet. Mas a internet tem coisas positivas, como tem coisas negativas, como tudo tem o seu lado positivo e negativo. Em relação à questão dos jovens, a mim preocupa-me a procura e a aprendizagem da sexualidade pela pornografia, que é banalizadora, principalmente para a questão de género, não é? Trata as mulheres de uma forma que não é positiva, não há a questão da contracepção, portanto, há uma série de coisas que não causam prazer a ninguém, e os jovens acabam por reproduzir. E também causa muita frustração, que é porque é que eu não consigo demorar aquele tempo, porque é que eu não consigo ter aquele tamanho, porque é que eu não consigo ter aquela cor, não é? Foi aquilo também que já falámos. E essa procura por algo que é, como é que se diz, idealizado, é negativo, porque nós devemos descobrir-nos, não é? E a internet potencia isso, essa procura. Potencia essa procura, potencia essa satisfação, e também existem alguns estudos que já nos dizem que o consumo de pornografia também diminui de alguma forma o desejo, não é? Porque temos muitas pessoas que consomem pornografia também para se excitar e para terem prazer, e satisfazendo-se assim, acabam por depois não ter tanta necessidade de procurar, não é? Uma coisa que me preocupa, desculpe interrompê-la, Vânia, que é as pessoas conformarem-se tacitamente com a ausência da presença do outro ou da outra. Portanto, a presença física, que foi impossibilitada durante muito tempo, durante a pandemia, a impossibilidade da presença foi de alguma forma majorada pelo, justamente, como dizem muito bem, o aumento do consumo de sexo digital, sexo online, seja pornografia ou não, seja plataformas digitais, e isso pode, de facto, empobrecer. Eu penso que nada substitui a presença física. Sim. Nada. Mas nós caminhamos para uma sexualidade infelizmente menos física, e se observarmos países muito desenvolvidos, que é, por exemplo, o que se passa no Japão, não é? Onde as pessoas não há afetividade, não é? Não há toque, há um afastamento do toque. Isso é uma coisa que nós que trabalhamos na área da sexualidade nos preocupa. E a sexualidade implica sempre um outro. Não pode ser individual. Individual, de mim para mim. Também de mim existe, comigo. Sempre existiu a masturbação, por exemplo, e existirá. Agora, mesmo assim, a masturbação pode ser feita idealizando um outro ausente, ou uma outra ausente, não é? Eu acho que nós não podemos ter uma sexualidade, digo eu, satisfatória se eu não me descobrir, não é? Se eu não tiver conhecimento do meu corpo e de todo o potencial que ele proporciona, e que não está confinado só aos genitais, que é uma coisa, claro, que estamos sempre a ensinar as pessoas, porque a ajudar as pessoas a perceber, porque depois quando alguma coisa falha do ponto de vista da genitalidade, as pessoas têm que perceber que existe muito mais além daquilo, não é? A sexualidade, mais uma vez, não é só sexo, e começa na proximidade, no erotismo,
erotismo, e isso não se pode perder. Eu tenho algum receio que se entre numa banalização do corpo e do consumo só do corpo e que se esqueça o resto, não é? Porque uma sexualidade desprovida de afeto, a mim, preocupa-me um pouco. E às vezes sinto que esta geração mais nova não está muito preparada para a relação com o outro, não é? Porque também acabam por estar mais fechados, principalmente estes jovens durante a pandemia, não é? Que não... Mas eu ia perguntar isso, qual é o efeito para os jovens que estão a iniciar agora a sua vida sexual? O efeito de repente haver um distanciamento físico imposto, de terem de ficar no quarto, de terem de usar máscaras quando saem à rua. Eu ao início tive muitos jovens que me perguntavam se fazer sexo transmitia o Covid. Ninguém sabe. E eu dizia, estar próximo transmite o Covid, não é? Mas era muito interessante que parecia... Não, eu tive não apenas jovens Sim. e adultos que me comunicavam e partilhavam que tinham relações sexuais com máscara. Portanto, duas pessoas encontrarem-se fisicamente, tendo relações sexuais com cada um com a sua máscara. O que é aparentemente bastante anti-erótico. Não é? Mas, sim. Mas principalmente a puberdade, não é? Aquela altura dos primeiros encontros, das primeiras trocas, das primeiras experimentações. Apesar de eu achar que muitos jovens também estão a perder um pouco isso, mesmo independentemente da pandemia, não é? Eu lembro-me de brincarmos ao quarto escuro, ao verdade e consequência, e hoje em dia penso que os jovens não passam por isso. Pelo menos não é essa a experiência. Há uns rituais de iniciação que não estão a acontecer, sim. É isso? E sinto que durante a pandemia, só o facto de nós estarmos a crescer e estarmos com os outros e partilharmos, não é? Também daí a força que existiu das escolas voltarem rapidamente, não é? Porque para os jovens a proximidade com o outro é extremamente importante, assim como foi importante para os mais velhos. Claro. É isso. Há bocado falou também nos mais velhos. Geralmente fala-se pouco na sexualidade dos mais velhos. Já nem precisamos de ir para o extremo que foi, digamos, uma das grandes cruzes durante a pandemia no verão de 2020, que foram os lares de idosos. Mas mesmo nos lares de idosos, obviamente que há sexualidade, em pessoas com 75, 80, 85, 90 anos e mais. Mas já não vamos para essa situação tão extrema, sobre a qual sabemos pouco ou nada normalmente. Mas, digamos, nas pessoas mais velhas, a sexualidade aí ainda foi, a sexualidade, pelo menos a dois, em quem não tem o respectivo parceiro ou parceira a viver debaixo do mesmo teto, foram sobretudo as pessoas que tiveram o confinamento mais duro e mais prolongado e mais, digamos, impiedoso, pessoas com mais de 70, 75 anos, aí evidentemente a sua sexualidade e o carinho e a intimidade e a relação presencial, corpo a corpo, foi seguramente muito causticada. E sobre isso não há estudos, é uma evidência. Mas era bom antropólogos, sociólogos, psicólogos, sexólogos estudarem isso com mais detalhe. Há um manancial imenso de estudos em diversos subgrupos a fazer nesta área que estão por fazer, ou pelo menos estão a ser feitos, os resultados não são conhecidos ainda. Mas mesmo em relação a tempos normais, a sexualidade dos mais velhos é suficientemente falada não, e de maneira abordada? Nenhuma, não, as pessoas acham que quem é que fala da sexualidade das pessoas nos lares de idosos? Ninguém. E proíbe-se. Proíbe-se muitas mesmo? Vezes proíbe-se. E associa-se muitas das vezes, principalmente se os homens têm desejos, não é? Ou as mulheres, está com problema, está com uma demência, há até lares, e eu digo isto porque trabalhei em instituições que acabam por dar fármacos às pessoas para cortar determinadas manifestações. Não é? Evitam, por exemplo, não deixam que as pessoas, se quiserem dormir juntas, que possam partilhar o mesmo quarto. Há um medo e depois há um discurso em que a pessoa, a partir do momento em que entra para uma instituição, passam a ser os filhos que dão as ordens, não é? E isto enquanto a infantilização enquanto do eu tiver idoso. Capacidade de decidir por mim, ninguém vai decidir com quem é que eu durmo ou com quem é que eu estou. Exato. Sou eu que tenho que decidir. E falta espaço de intimidade nas instituições todas, porque nós ainda vemos os lares como extensões hospitalares. Absolutamente. Não é? Não são os espaços de prazer ou de convivência. Vânia, já para não falar no abandono Sim. de tantos idosos que morreram desnecessariamente Sim. Durante, por exemplo, o último verão de 2020, não é?
Há pouco referiu que haveria vários subgrupos a estudar. Quais são os outros que o preocupam? Bom, além destes, com certeza, olha, já falámos aqui, os adolescentes com 12, 13, 14, 15 anos a iniciar a sua sexualidade e que, enfim, eu penso que não haverá consequências graves nem decisivas. Recuperarão um ano depois, mas recuperarão de uma forma de passagem ao acto, algo que teria sido feito natural e espontaneamente e criativamente, de uma forma progressiva, há um ano. Eu penso que não haverá consequências dramáticas a partir daí, mas falo seguramente um ano mais tarde. Por falar em adiamentos, a decisão de ter filhos também foi adiada, não é? A decisão de ter filhos também foi adiada, o impacto no planeamento familiar? Não só pelo planeamento familiar, que em muitos casos não funcionava e as pessoas, enfim, tinham medo desde que o SARS-CoV-2, o vírus, provocasse lesões no feto, no embrião, da grávida, ninguém sabia ao princípio, tiveram medo nas próprias consultas de procriação medicamente assistida, chamadas consultas de esterilidade, que tiveram fechadas, praticamente todas, sobretudo as do Serviço Nacional de Saúde, com lista de espera que ainda aumentaram, em que o relógio biológico aí não se suspende. Portanto, quem tem 39 anos passa a ter 40, 41 e a probabilidade de engravidar, se era pouca, passa a ser nenhuma. Não se trata apenas aqui de adiar um filho, trata-se de deixar de ter um filho ou perder a última oportunidade e perder os últimos cartuchos para poder ter um filho. E tudo isto tem consequências trágicas e o desfecho aí está. Em janeiro de 2021, comparando com janeiro de 2020, homólogo, temos menos de 20% de partos. Portanto, crianças geradas em abril de 2020 e em fevereiro menos 13, 15%. Esta tendência não é apenas portuguesa, não é exclusiva portuguesa, aconteceu em França, Itália, nos Estados Unidos. Mas Portugal já tem um problema grave. O problema é, exatamente, diz muito bem, Francisca, natalidade. Para quem já era o quarto país mais envelhecido do mundo e o terceiro mais envelhecido da Europa, isto agravou e de que maneira o saldo demográfico. Sim. E tem que haver uma resposta pensada em termos de políticas públicas, de cuidados de saúde, de oferta de cuidados de saúde, de ofertas de políticas públicas, para que se possa inverter isto, porque o panorama em termos demográfico é catastrófico, se não houver urgentemente uma inversão nesta quebra que se acentuou da natalidade em Portugal. Já nos países subdesenvolvidos assistimos ao contrário, Inverso. Não é? Em que porque não houve acesso a contraceptivos. Não houve acesso a Nós tivemos, contraceptivos. eles não tiveram. Aumentou também as questões dos casamentos precoces, não é? A mortalidade materna, a mortalidade infantil, a pobreza, piorou, tal e qual. É? Portanto, acho que vamos ainda ter um longo caminho pela frente, mas eu queria só resgatar uma coisa, Francisca, que tem a ver com outro grupo que acho que é extremamente importante, que são os homossexuais ou todos os grupos LGBT. Sobre os quais também não há estudos. Exatamente. O que é que mudou na pandemia nesses grupos? Não sabemos. Eu imagino jovens que já estão em conflito, de um momento para o outro estarem confinados, sem poder, no ambiente de tensão, portanto, onde pode ter aumentado a homofobia, o desconforto. Muitos jovens, no caso dos trans, que estavam a fazer processos de alteração ou de mudança, viram esse processo interrompido também, não é? Por força da pandemia, e também é um grupo que nos preocupa, não é? Em relação às interrupções voluntárias da gravidez, o que é que se verificou? Aí é curioso, essa pergunta é muito importante, Francisca. Para já, eu vou responder aquilo que sabemos. Para já era preciso saber quem é que recorria, sobretudo, à interrupção voluntária da gravidez até ao início do primeiro confinamento, na primavera de 2020. Eram, sobretudo, mulheres que viviam em situação conjugal convencional clássica, ou sobretudo mulheres cuja gravidez resultou de relações pontuais, acidentais, etc. Há indicadores sobre isso, mas nós sabemos que entre março e maio, junho, há uma redução de 40% de gravidez, de pedidos de interrupção voluntária de gravidez no período legal, até às 10 semanas. Com o aumento de pedido de interrupção voluntária de gravidez, depois das 10 semanas, que já não foi aceito, como é evidente, o que nos levanta uma questão que não sabemos responder, que é se essas com mais de 10 semanas que já não foram aceitas, algumas recorreram ou não ao aborto ilegal, com todo o perigo, e isso terá aumentado. Nunca teremos, isso terá aumentado, o aborto ilegal em Portugal por causa disso, nunca saberemos isso. Mas, aparentemente, depois de maio de 2020, os valores estabilizaram, as consultas reabriram, houve consultas estatais que fecharam, houve uma drenagem muito grande para consultas privadas de interrupção voluntária de gravidez sem qualquer justificação. Aparentemente, os valores estabilizaram depois disso. Porque é a informação que eu tenho,
pelos colegas que trabalham nas consultas de interrupção voluntária da gravidez. Agora, quando a gente pergunta porquê é que reduziram então 40% entre fevereiro, março Tiveram e medo maio, de ir aos hospitais? ou porque houve menos relações sexuais, ou porque tiveram medo de ir a outros hospitais, ou porque houve menos gravidezes, porque houve menos relações sexuais, são dados que ainda não temos. Portanto, falta esses dados. Esses dados. Há bocado estávamos a falar sobre os jovens, sobre a questão da homossexualidade, da descoberta por parte dos jovens da sua sexualidade. Era importante também falarmos da educação sexual nas escolas, que dá sempre muita polémica. Os professores atualmente estão bem preparados para isso? Estão bem preparados para abordar questões de uma forma que não seja moralizante? Qual é o cenário que traça? Nós temos lei, mas não aplicamos a lei. A educação sexual é obrigatória desde 99, a partir do primeiro ciclo, com orientações também para a educação pré-escolar, mas os professores não têm formação. Não é? Há algumas universidades de formação de professores têm uma cadeira opcional, portanto nem sequer entra nos currículos. A maior parte, e a investigação que estou a fazer, diz-nos que a maior parte dos profissionais não têm acesso. E muitos nem procuram e nem compreendem bem a importância deste tema. Mais uma vez, pela associação que a sexualidade tem ao sexo. Na escola é dada a componente muito biológica, não é? Quando é dado. Quando é dada. E quando é bem dada. Porque, por exemplo, é muito interessante como é que eu tenho visto muitos manuais em que aparece o aparelho interno, mas depois a parte externa não aparece. E eu penso assim... Há um pudor. Onde é que está a vulva? Ensina-se vagamente o que é a ovulação, quando é que há a ovulação. O período é quando não há uma gravidez ao período. Pronto. Mas pouco mais que isso. E há uma falha, há uma lacuna, e temos que perceber que a educação sexual está dentro da educação para a saúde. Ela é extremamente importante e temos países que já levam a educação sexual à séria e nós precisamos desse compromisso, não é? Porque não tem a ver só com as questões reprodutivas das pessoas, tem a ver com a felicidade e o bem-estar das pessoas. Claro. Já agora eu queria só deixar aqui a nota de que um estudo indicou que o estudo do Conselho Nacional de Saúde, que para os jovens uma das questões mais importantes relacionadas com a saúde é precisamente a sexualidade. E a educação para a sexualidade está no topo, faz parte do topo das suas preocupações. Falamos de género, de prevenção de violência, falamos do corpo. Violência, desculpe interromper, violência já agora, violência doméstica, que aumentou durante a pandemia também. Também, não é? A violência no namoro, que nós trabalhamos nas escolas, dentro da educação sexual, portanto são muitos os temas e temos orientações, nós temos orientações da Organização Mundial de Saúde, da Unesco, portanto não faltam orientações para esse trabalho. Mas então falta concretamente o quê? Formação e também falta alguma coragem política para a implementação. Não é? Eu faço sempre uma pergunta, eu dou aulas da Faculdade de Medicina de Lisboa e tenho uma cadeira obrigatória no primeiro e outra no quinto ano. E quando apanho os alunos logo recém-saídos do liceu, no primeiro ano, temos numa das cadeiras do primeiro ano, há uma aula que eu dou, chamada Ética da Sexualidade. E pergunto-lhes sempre, tenho 200 e tal alunos na aula, no anfiteatro, enfim, quando havia presencialmente, agora não, mas quando havia presencialmente, e perguntava-lhes sempre, repare, são alunos com notas ótimas, 70% de raparigas, 30% de rapazes, e perguntava-lhes sempre quantos de vocês acham que tiveram educação sexual digna desse nome no liceu. E em 200 alunos, os que levantavam o braço era 5 a 10%, não mais. Portanto, repare, isto é uma amostra, não digo que seja nacional, vale o que vale. Mas ainda mais pessoas da saúde. Com certeza. Mas repare, alunos que entraram em medicina, numa aula em outubro logo do primeiro ano, quando saíram do liceu poucos meses antes, 5 a 10% acha que teve educação sexual digna desse nome no liceu. Os outros acham que não tiveram, o que vem corroborar o que a Vânia acabou de dizer, não é? Hoje em dia há muita informação, falámos sobre a importância da internet para isso, mas os jovens não começam a sua vida sexual mais cedo, pois não? Não, a professora Margarida Gaspar de Matos, que lidera um estudo de saúde que envolve muitos indicadores, diz-nos precisamente que os jovens estão a começar mais tarde. É interessante, isso é verdade. Isso tem a ver com o acesso também que as pessoas têm, não é? À questão do que é a sexualidade. E o acesso
a esta pornografia, a este mundo altamente erotizado. Porque nós, ou seja, as suas curiosidades sim, são satisfeitas antes. Mais satisfeitas. E também, claro, que a informação, o facto também de estarem com mais informação, faz com que também tenham mais capacidade para adiar. Claro. Não é? Exatamente, A educação sexual também faz isso. Isso está provado. Uma boa educação sexual adia o início da passagem ao acto. E, contrariamente ao que os conservadores pensavam, vamos dar educação sexual, vai tudo começar a ter relações sexuais cada vez mais cedo. Até diziam cada vez mais cedo. Não, isso não vai acontecer. E porquê é que se dá esse adiamento? Porque as pessoas percebem que conhecem, conhecem os contraceptivos, conhecem a importância da intimidade, que não é por começar a ter relações sexuais aos 14, 13, 12, 11 anos que se é necessariamente mais feliz, e que há um processo de crescimento individual e a dois que não implica a antecipação e a, digamos, pressa em ter que passar ao acto imediatamente, mas a Vânia saberá disso melhor que eu. Sim. E tem muito a ver com a curiosidade está satisfeita, não é? E eles já não sentem tanto essa necessidade. Agora, vamos ver uma coisa, quando nós falamos de educação sexual e falamos, por exemplo, das questões importantes de género, que muitas pessoas em muitos países tiram, não é? Nós observamos aquilo que está a passar no Brasil. Os colegas da educação sexual não podem falar sobre as questões de género no espaço de escola. É proibido. Isto é uma coisa gravíssima, não é? Porque estamos num retrocesso. E mais uma vez, a sexualidade também é política. Não é? Absolutamente. Como é cultural e como é influenciada por outras variáveis. Mas é muito importante nós percebermos que a partir do momento em que eles têm acesso a mais informação, não é? Existe uma segurança, existe uma capacidade também para refletir. Não, eu não sou obrigada a fazer isto, eu tenho direito ao meu consentimento, eu tenho direito a ver a minha decisão ser respeitada. E isto é extremamente importante. E por falar nisso, estaremos agora, neste momento, a assistir ao início do Me Too em Portugal com as declarações que chegaram a público recentemente. Me Too. Do Me Too. Do Me Too. Mulheres que dizem que também elas foram alvo da assédio sexual. Vamos ver uma coisa. A única coisa que, em relação ao conceito, eu gostava que ele fosse transformado num conceito português, não é? Portanto, vamos arranjar outra hashtag sem não ser é? o Me Too. Porque o assédio sempre existiu, infelizmente. Não acontece também só com as mulheres, como muitas das pessoas dizem, mas ainda bem que as mulheres encontram espaço para começar a queixar-se dos abusos que são alvo, e não é só o assédio, não é? É a violência sexual. Ainda hoje de manhã falava com uma amiga que vive no interior do Alentejo e ela me dizia, aqui ainda se ouve coisas do género, se tens essa roupa estás à espera do quê? Se ela levou uma chapada é porque as merecia. Enquanto não mudarmos esta postura, e daí a importância de se trabalhar as questões de género na escola, não é? A desconstrução. O que é ser um homem? O que é ser uma mulher? Eu sou mais homem se eu for mais agressivo, se eu for mais masculino? O que é ser masculino? Tudo isto tem que ser desconstruído, não é? E isso faz com que se diminua essas situações de vulnerabilidade. Toda a gente sabe que uma coisa é um elogio, uma coisa é alguém usar o seu poder, não é, para pressionar o outro e para ser invasivo na intimidade do outro. Não é? Isso é o assédio. Mas nota que em Portugal, por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde um movimento surgiu, que a forma de olhar para esta questão está ainda muito atrasada e que as pessoas têm os instrumentos e o vocabulário necessário para pensar estas questões e para expor estas questões. Nós somos um país machista. E se alguém disser o contrário, está a mentir. Da mesma forma que também somos um país racista, na minha opinião. Em relação, e o mais grave, e aquilo que me custa mais dentro da comunicação social, quando surgem pessoas que dizem eu fui assediada, não é? É quando as mulheres falam e quando as mulheres estão também do outro lado. Ou seja, apontam os dedos a elas próprias, não é? Porque se os homens dizem porque tinhas esse vestido, porque comportaste dessa determinada maneira, não é? Não há motivo qualquer para a pessoa passar a fronteira do consentimento. O não é não em qualquer circunstância. E eu digo muitas vezes ao jovem, se a tua namorada diz que vão lá para casa e que neste dia é que vai ser, mas se a meio dos beijinhos ela disser, afinal não, eu não estou preparada. Não é não.
Mas ela disse que era, mas ela preparou todo o cenário, mas ela mudou de ideia, é como eu dizer, eu quero ter sexo, mas o facto de eu dizer que quero ter sexo não significa que eu quero fazer sexo anal, sexo oral e quero fazer tudo, não é? Eu posso dar consentimento para uma prática e não dar para outra. E pode mudar de ideias. Posso mudar de ideias. Da viagem. A qualquer instante. E os serviços de saúde estão capacitados para lidar com a sexualidade sem juízos moralizantes? Não, é evidente que não. Então, nos casos de transgénero e no caso da homossexualidade, muito menos. Mas, aliás, neste momento já se fala da chamada medicina transgénero, que englobaria aspectos de saúde mental, ginecológicos, cirurgia plástica, urológicos, endócrinos, etc. Não, claro que não. Evidentemente que há uma série de comportamentos estigmatizantes, e que a Vânia já disse em relação à educação sexual, mesmo em relação, repare, no próprio curso de medicina, a área de uma cadeira de sexologia é opcional. Já nem falo na formação dos administrativos, dos auxiliares, das enfermeiras, dos médicos em geral. A cadeira de sexologia é opcional. E devia ser obrigatória curso de medicina hoje em Portugal, em 2021. Claro que devia ser obrigatória, claro que sim. Como é nos países do Norte da Europa, por exemplo. Claro que sim. Gostava de pegar aqui num trecho do seu livro, associando-se ao que há de melhor e de pior, a nossa sexualidade nem sempre é fonte de enriquecimento, crescimento, prazer. A sexualidade, dom maravilhoso, não é sempre maravilha, errância e enigma. Qual é o efeito para o nosso bem-estar de uma sexualidade que não é maravilhosa? Pois, é claro que nós sonhamos que a sexualidade seja fonte de enriquecimento individual, a dois, prazer, bem-estar, alegria, mas infelizmente há a gravidez involuntária e há quem faça um aborto, portanto não é propriamente um sonho. Há doenças de transmissão sexual, desde o HIV a outras mais, que não é propriamente um sonho e, portanto, a sexualidade dá-nos o melhor e o pior nos comportamentos e procedimentos humanos, enriquece-nos imenso, dá-nos imenso prazer, é uma fonte de descoberta e de partilha e de riqueza. O Papa Francisco, quem é que diria que no verão de 2020 o Papa Francisco ia dizer que a sexualidade é um dom divino, é um prazer divino. Isto era impensável para o Papa Bento XVI ou João Paulo II e assim por diante. Mas, portanto, sim, será um dom divino, será um prazer divino, mas também é fonte de grande frustração, de grande dor, de grande sofrimento, de grande dificuldade, indiscutivelmente, não é? E a sexualidade está no topo das prioridades de um casal, Vânia? Neste momento penso que já não está. Se há algum tempo nós observávamos isso, não é? Continuamos com muitos estereótipos associados à masculinidade, de que os homens estão sempre prontos, o que faz com que muitas mulheres tenham dificuldade em lidar, por exemplo, com o baixo desejo do homem ou a não procura, e isso é um problema também. Mas hoje em dia as pessoas também procuram outras coisas, não é? Eu acho é que as pessoas têm que ser felizes numa quantidade de variáveis em que o sexo entra dentro dessas variáveis, mas já não é o topo da pirâmide. A sexualidade é tocada por todas as nossas esferas, todas as esferas das nossas vidas, é isso que a torna, é essa complexidade que a torna tão enigmática. Sim, e mesmo mesmo em quem decide por vontade própria ter uma abstinência, reparem, de comportamentos sexuais, não é por haver abstinência de comportamentos sexuais que as pessoas deixam de ter sexualidade. Como a Vânia dizia e muito bem há bocado, a sexualidade não só não é apenas genital, como não é apenas a sexualidade que se exprime por comportamentos ou por passagens ao acto. Todos nós somos sexualizados e temos uma sexualidade ativa, mesmo quando não há comportamentos sexuais a dois ou a um. Portanto, mesmo aqueles que julgam sublimar a 100% têm uma sexualidade, indiscutivelmente. Uhum. Bom, temos mesmo de ficar por aqui. Esperamos que esta conversa tenha lançado mais pistas para ler estes tempos conturbados que vivemos. Obrigada a ambos pelo vosso contributo. Aproveito para dizer que o próximo debate será a 1 de junho, às 19h, e como é Dia da Criança, vamos falar sobre adoção tardia, e este é também o título do retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Duas mães vão falar sobre a experiência de quem adotou crianças mais velhas e dos mitos à volta disso. Marcamos encontro aqui na Praça da Fundação.